Estamos ainda nesse começo de ano, numa série Vida Mais Rica. Será que você não gostaria de ter uma vida mais rica nesse ano de 2024? Mas uma vida mais rica não simplesmente na nossa perspectiva, que às vezes é muito falha, mas na perspectiva divina, de acordo com a vontade de Deus, da sua palavra para a gente. Porque assim como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 10, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, vocês tenham vida plena, né? Tenham plenitude de vida. Abundante tem uma conotação de transbordar, né? É uma vida que está transbordando, né? Não é simplesmente que está tudo ajustado, não, é que está transbordando, uma vida plena, transbordante para Deus. A vida cristã constantemente cresce em felicidade, santidade e utilidade. O progresso de cada ano sobrepuja o do ano anterior. Eu gosto muito desse pensamento. Está registrado no Mensagens aos Jovens, nesse livro, página 95. E isso é um conceito extraordinário. Os discípulos de Jesus Cristo, eles vivem com essa perspectiva. E não apenas com a perspectiva, mas eles vivem com essa realidade na vida. E eu te pergunto, é essa a sua realidade? Hoje, vida mais rica em santidade. Vida mais rica em santidade. Agora vamos pensar um pouco sobre o que é ser santo, o conceito de santidade. Na Bíblia é apresentado especialmente pela palavra kadosh. Diferentemente do conceito que nós temos na maior parte das outras religiões, kadosh significa separado para propósitos divinos, consagrado, só que com uma grande diferença. O kadosh na Bíblia não necessariamente ele precisa fazer alguma coisa para ele se tornar santo. Porque na Bíblia a santificação é uma atividade primariamente de Deus. Quem santifica é Ele. Quer ver só? Qual é a primeira vez que aparece a palavra kadosh na Bíblia? Alguém aqui quer chutar? Com respeito ao sábado? Acertou. Exatamente. Gênesis, capítulo 2, logo ali no começo, né? E no sábado, Deus descansou e santificou. Ali aparece pela primeira vez a palavra kadosh. Então, santificação é uma atividade divina. Na Bíblia, santidade é algo que Deus faz. E muito interessante, né? A primeira coisa que Deus santificou não foi um objeto, não foi uma pedra, não foi uma árvore, não foi uma pessoa para uma coisa ou para outra. Na Bíblia, no texto bíblico, a primeira coisa que aparece, Deus em atividade santificando é um período de tempo. Isso é muito relevante para nós. Deus, Ele santifica um período de tempo, as 24 horas do 7º dia, como uma oportunidade para que o ser humano saísse da tirania cronológica das atividades temporais para se conectar com a eternidade que é dele, que vem dele. Em outras palavras, com o eterno. A palavra kadosh aparece no Antigo Testamento cerca de 600 vezes, em suas várias variações, né, por assim dizer. No Novo Testamento, a palavra correspondente à palavra hagios tem o mesmo
significado de estar separado, né, para propósitos divinos. Então, no sentido bíblico, santidade não é uma qualidade inerente ao objeto que é santo, como acontece de forma geral nas outras religiões. Não é uma qualidade conquistada por alguém. Olha que interessante. E aqui está o ponto que mais diferencia do conceito oriental de santidade. Na Bíblia, para nós cristãos, santidade não é uma qualidade conquistada pela pessoa, mas é uma qualificação concedida pelo sujeito único que inerentemente é santo, Deus, que santifica pessoas, ou o tempo, ou coisas para propósitos dele. Isso é muito especial, né? Então, Deus passa a santificar as coisas. Um dia, coisas também são santas? Sim ou não? Eu pesquisei essa palavra, né, santo, santidade na Bíblia. Muitas passagens. Mais de 150 versos eu vi sobre santidade, e tem muita coisa que foi considerada santa por Deus. Por exemplo, você tem objetos do templo que foram santificados por Deus. O objeto não fez nada para se tornar santo, mas Deus os santificou. Você tem pessoas que foram santificadas, separadas para um propósito, como os levitas, os sacerdotes, e eles chegaram ali. Enfim, Deus é quem os santificou. Não há nada que o ser humano possa fazer que possa torná-lo santo diante de Deus. Esse conceito, ele é tão forte que ele me desmorona, assim, dá vontade de cair no chão. Não há nada que o ser humano possa fazer que o torne santo diante do único que inerentemente é santo, Deus. Então, quem é que santifica? Ele. Agora, façam para mim um perfume. Você tem perfume santo também no templo, né? Tinha um incenso. E Deus dava a receita para o profeta Moisés. E aí Moisés mandava as pessoas ali do templo fazerem aquele incenso, aquele perfume. E aquele perfume era santo, Jaziel. Ou seja, como ele era santo, destinado a propósitos divinos, ninguém poderia fazer aquele perfume para outro propósito. Não poderia ser usado. Não poderia ser usado. Mas vai ter o meu casamento, quero usar o perfume do templo. Não pode. O meu filho vai nascer, eu quero colocar o perfume do templo no lençolzinho que eu vou enrolar meu filho quando ele nascer. Não pode. Por quê? O incenso, o perfume do templo era sagrado. Tem muita coisa que é sagrada na Bíblia. Quer ver outra coisa? O dízimo. A Bíblia diz que o dízimo é sagrado. O dízimo é sagrado. Eu pergunto, quando é que o dízimo se torna sagrado? Sabe que tem muita gente que pensa que o dízimo se torna sagrado quando você coloca ele na cestinha. A partir de quando que o dízimo é santo? A partir de quando Deus disse que ele é santo. E Deus já falou. Então, quando você recebe algum dinheiro, você recebe alguma coisa, o dízimo já está ali. E ele já é santo, porque ele é separado para Deus. E você? Ganhou R$1.000. R$100 dentre os 1.000, ele é santo. Ele já é santo, não precisa se devolver ele. Se você não devolver ele, ele continua sendo santo. Nós não temos o poder de tirar a santificação do dízimo.
Não temos o poder de tirar a santificação do sábado. Nós, como criaturas, temos o poder de profaná-los. Não temos o poder de tirar a santificação ou a santidade do leito matrimonial do casamento. Você não pode tirar a santidade do seu casamento. Agora, o que você pode fazer? Profanar o seu casamento. Quando você começa a dar liberdade para o seu coração, admirar, se apaixonar por outra pessoa, quando você começa a se relacionar com outra pessoa, seja na sua mente, ou enfim, fisicamente ou virtualmente, você está maculando o seu leito matrimonial. Você não está tirando a santidade do sexo, que o sexo é santo também, ele é separado por Deus para propósitos divinos que tem a ver dentro de um contexto, que é o contexto do casamento, do pertencimento um do outro. E aliás, esse assunto do sexo é muito interessante. Por quê? Por que que antes do casamento um jovem não deve ter relação sexual com um rapaz ou com uma menina? Uma jovem, né? Um jovem, enfim. Por quê? Exatamente por causa da questão da noção, porque depois do casamento, nós aqui nos unimos e já, diante de Deus, nós estamos casados. Não, por que não? Porque o que vale é a noção do pertencimento. A sociedade tem que entender que vocês pertencem um ao outro. A partir desse momento, do pertencimento, então, o sexo passa a ser legítimo dentro da relação. Logo, ele é uma atividade que reforça a santidade que existe no casamento. E não é usada para profanar. Pelo contrário, é usada para santificar. Então, nós não podemos tornar uma coisa que não é santa, nós não podemos tornar aquela coisa santa. Nós só podemos santificar aquilo que já é santo. Ou seja, nós só podemos reforçar a santidade daquilo. Quando Deus fala assim, santifiquem os meus sábados. O sábado já é santo, você guardando ou não. O que nós fazemos é reforçar para a nossa própria consciência e para as pessoas ao nosso redor que aquilo é santo. Deus santificou o seu povo. E vocês são minha raça eleita que eu escolhi. O meu povo santo, separado para revelar, né, os meus atos diante da humanidade, para me manifestar, para me revelar diante das pessoas. Deus nos pede para nós sermos santos. Temos o poder de nos santificar, de nos tornar santos, sim ou não? Não. Nós temos o poder de nos santificar porque Ele já nos santificou. Então, essa atividade ou atitude de santificar, ela é simplesmente de reforçar e revelar aos outros aquilo que é santo. Então, em determinado ponto de vista, não deixa de ser santo. O sábado deixa de ser santo porque você não guarda o sábado ou porque alguém não guarda? Continua sendo santo, né? Então, a pessoa que se torna do povo de Deus, ela deixa de ser santa porque ela comete um pecado? E aí Paulo escreve aos Coríntios, irmãos, santos, né? E aí ele começa a falar um monte de coisa errada que eles estavam fazendo, né? O pecado não torna a pessoa não santa. O que o pecado traz sobre a pessoa é uma profanação em cima daquele que a santificou. Um mau testemunho sobre ele. Porque se essa pessoa foi separada para revelar os propósitos dele, mas ela está revelando outras coisas, então ela está profanando o nome de Deus. E aí é por isso que também Jesus diz, né? É melhor estar quente ou frio, não morno. Porque a atitude de mornidão, ela profana o nome de Deus.
E aqueles que não estão na comunidade do povo de Deus, aqueles que não se dizem de Deus, que não se dizem filhos de Deus, são criaturas de Deus, são humanidade de Deus. Deus os fez para serem filhos dele, mas eles não são santos. Não são. Se essa pessoa, ela se converte, se entrega, é batizada, separada, ela já é uma pessoa santa. Enfim, como está a sua vida? Você tem revelado a santidade de Deus? Tem santificado? Ou será que temos vivido uma vida de profanação? Levítico 19, verso 2, diga o seguinte: a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus nos santifica e Ele nos dá a capacidade de continuar na caminhada com Ele e assim mantermos a revelação dessa santidade para os outros. Eu gosto muito desse pensamento desse rabino Abraham Haskell. Santidade não é um estágio espiritual que desejamos atingir. Olha, então diferente do conceito oriental de santidade, mas um estilo de vida que nutrimos todos os dias, pensando, sentindo e agindo de modo compatível com os princípios divinos. Então, santidade não é uma coisa que eu vou chegar lá, que eu vou atingir. Nossa, aquela irmã na igreja, aquela pessoa, ela é muito santa, né? Olha, eu quero chegar a ser como ela. E às vezes a gente fica com essa noção, né? Santidade é aquele degrau lá em cima. Eu estou aqui, eu preciso chegar lá. E será que eu vou me tornar santo? Será que eu vou me tornar santo? Eu acho que eu não vou conseguir. Não, eu já sou santo, eu me entreguei a Deus. Já somos santos. Santidade é a caminhada. Não importa se você está aqui com um passo, com 2, com 3. Se na sua vida você consegue manifestar mais a glória de Deus ou menos, mas você já pode viver uma vida de santidade todo o tempo, porque santidade é a caminhada. Então, ou a gente vive uma vida, é basicamente esses três caminhos, né? Ou nós não somos santos, nós escolhemos isso, e Deus nos dá a liberdade. Ou estamos na caminhada, discipulado com Cristo, estamos na caminhada, sendo santos. Ou nós estamos vivendo uma vida de profanação. E para que a igreja existe, a comunidade existe? Para nós nos edificarmos mutuamente e não deixarmos as pessoas ficarem nessa via aqui, porque essa via é a mais perigosa que tem. É para isso que existe, por exemplo, o aconselhamento mútuo. É para isso que existe, por exemplo, a disciplina eclesiástica. Nós nos advertirmos mutuamente. Eu preciso ser advertido, todos nós precisamos, para nós não corrermos o risco de nos sentirmos confortáveis nessa caminhada aqui. É aqui. Bem, 1 Pedro capítulo 1, verso 13 até o 25, eu quero terminar com essa passagem muito bonita. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se desviem, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque vocês já são, porque Ele os santificou, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês.
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Olha, a prática do amor, de uma vida, de santidade. Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A semente, por meio da palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia cada dia? Tem orado cada dia ao Senhor nosso Deus, tem reunido sua família, feito o culto familiar? Não é que a oração nos santifica, ler a Bíblia nos santifica. Quem nos santifica é Deus. Orar nos conecta a Deus, ler a Bíblia nos conecta a Deus. Qualquer hábito espiritual que nós praticarmos, nos conecta com Deus. E quando nós nos conectamos a Deus, Ele nos santifica, porque a santificação é uma atividade inerentemente dEle. Nós só precisamos nos abrir para Ele nos santificar. Você não pode, nesse ano, deixar os seus filhos saírem de casa sem vocês orarem juntos, sem abrirem a palavra, sem fazer uma meditação, ler a Bíblia juntos. Essa atividade santifica a família. A Bíblia diz também, o crente casado com uma pessoa não crente santifica o outro. Se tem aqui na nossa comunidade um homem que é casado com uma mulher que não é crente, a vida dele santifica a dela. Se tem aqui uma mulher casada com um descrente, a sua vida, ela aproxima a outra pessoa de Deus e santifica essa pessoa. Isso é um conceito extraordinário, bíblico. Lógico, a salvação é uma pessoa que vai escolher e tudo. Eu estou falando do conceito de santificação aqui. Deus nos escolheu, Ele nos chamou para nós sermos santos, separados para os propósitos dEle. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória, como a flor da relva, que murcha, cai e perece, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Estejam então com a mente preparada, prontos para ouvir. Pedro, ele estava aqui em Roma, quando ele escreveu isso. Ele escreveu isso para os irmãos que estavam lá na época dele. Olha como o cristianismo tinha se expandido. E nesse tempo, os irmãos estavam sofrendo muito, inclusive Pedro, em Roma. Ele foi preso e assassinado. Qual é a mensagem mais forte nesse tempo para os irmãos? E vivendo no meio de muita dificuldade e muito sofrimento. Qual é o tom da mensagem? Sede santos. Esperando. Colocando a sua esperança na intervenção de Deus. Coloquem toda a esperança na graça que será dada quando Cristo for revelado. Livrem-se, portanto, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, espécie de maledicência. Tudo isso aqui profana o nome de Deus. E como crianças recém-nascidas, tomem o leite. Eu vou terminar com isso aqui. Aqui eu tenho um leite, é um leite vegetal, de soja, enriquecido, vitamina B12, cálcio e outras coisas, enfim. Como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual. Para nós nos fortalecermos
não profanando o nome de Deus. Nós precisamos mais do puro leite espiritual cada dia. E assim, Deus vai continuar a obra dele de nos santificar até aquele grande dia da glorificação. Então, você precisa, eu preciso dos nossos momentos de comunhão com Deus. Assim como Deus se chegava a Adão e Eva, no meio de uma terra totalmente maravilhosa, né? De um lugar perfeito que era o Jardim do Éden, que Deus chegava ao pôr do sol, e bem ali, Deus se comunicava com o ser humano, frente a frente, face a face. Eu quero incentivar a cada um de vocês, as nossas famílias, a termos uma comunhão com Deus mais sólida desse ano, para nós termos a nossa família sendo santificada, crescendo em santificação, para a honra e glória de Deus. Vamos nos levantar, todas as famílias, podem se levantar todos, para nós nos apresentarmos diante de Deus. Pai, eu sei que o Senhor continua nos esperando cada dia, para o encontro especial com o Senhor, bem ali. É ali, Senhor, na nossa sala, no nosso quarto, no momento de oração íntima, estudo da Sua Palavra, que nós queremos estar. Dê-nos fome pela Sua presença, Pai, e continue nos santificando, ó Deus, para a glória do Seu nome. Queremos deixar para trás, para o ano passado, Senhor, queremos deixar para trás as coisas que profanavam, Senhor, as coisas que o Senhor considera santas, como o sábado, nosso casamento, também daquilo que o Senhor nos dá, dos nossos recursos, talentos, tudo aquilo que o Senhor santificou, Pai. Nós mesmos, nosso corpo que é santo, nós não queremos profaná-los, ó Deus. Ajuda-nos a viver em comunhão com o Senhor, para nós participarmos dessa santificação e assim manifestarmos a Sua glória para o mundo. Santifica a nossa comunidade, a nossa igreja, o Seu povo no mundo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.